Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre função social da propriedade. E o que é função social da propriedade? Antes de tratar justamente do conceito de função social da propriedade, que seja um conceito mais elementar, é importante dizer que o direito à propriedade é como se fosse um reconhecimento jurídico daquilo que é de tendência natural ao ser humano, de acordo com a ótica mais liberal, de ter coisas, de possuir bens, uma tendência natural do indivíduo de ser proprietário de alguma coisa. Existem muitas teorias que vão discordar do ponto de vista liberal, como a teoria marxista, que trata justamente da questão da exploração do homem pelo homem, mas a questão é que o que vige desde a antiguidade é essa tendência, uma tendência constatada até antropologicamente, do ser humano ter direito a ter bens até para o seu próprio desenvolvimento. Daí se discute justamente uma série de questões: qual seria o limite do direito de propriedade, esse direito que é o reconhecimento da propriedade em si, o direito de ter bens, né? Quais seriam os limites? Tradicionalmente, nós podemos dizer que o direito de propriedade, reconhecido pelos estados contemporâneos, pelos estados modernos, ele é, de algum modo, um direito que foi modificando-se através de um regime jurídico implantado pelos sistemas jurídicos em relação a limitações no seu uso e, claro, obviamente, no usufruto. Dizia-se tradicionalmente que o direito de propriedade era absoluto, né? Ou seja, por exemplo, na propriedade imobiliária pertence ao proprietário o que está no subsolo e o que vai até o céu, mas esse direito absoluto já não é mais condizente com o mundo moderno contemporâneo, com a era pós-industrial. E daí surge justamente o quê? Esse conceito de função social da propriedade, em que um direito privado não pode necessariamente obstruir o desenvolvimento econômico das comunidades. Agora, voltando um pouquinho no tempo, é óbvio que nós podemos dizer que em determinados momentos da história, a propriedade em si, como propriedade privada, que nós estamos ressaltando aqui desde o princípio, né, que o reconhecimento do sistema jurídico ao direito de propriedade, eu estou enfatizando a propriedade privada, nem sempre existiu. Nós estamos enfocando mais no plano mais moderno, né, quando, por exemplo, os estados liberais, mesmo passando para estados sociais, reconheceram o direito de propriedade privada, as pessoas a terem terras, né, e terem também, obviamente, o que? Ou serem, obviamente, o que? Proprietários de quê? De outros bens que pudessem gerar economia e trazer benefícios para si próprios. E claro, obviamente, nós sabemos que a propriedade não está restrita apenas ao plano físico, no sentido da imobilização, do direito imobiliário, propriedade de terras, propriedade de casas, mas propriedade de empresas também. Então, claro que o que se entende por propriedade privada, naturalmente, está intrínseco à base de sustentação do sistema capitalista, que foi um sistema ascendente depois do feudalismo. Então, nós temos que contextualizar justamente nesse campo, né? Então, mesmo assim, do Estado liberal para o Estado social, houve uma remodelagem do direito de propriedade. Esse direito, que no Estado liberal era mais absoluto, foi sendo modificado para que nós tivéssemos um direito mais consentâneo com o desenvolvimento de uma comunidade como um todo. Ou seja, daí surge a ideia de função social. E o conceito de função é um conceito sociológico que já vinha sendo trabalhado no âmbito da sociologia. E é um conceito, vamos dizer assim, que remete à questão de organicidade da própria sociedade. Ou seja, a propriedade não pode servir para fazer com que os outros sejam prejudicados. Então, por isso que existe essa imposição hoje nos ordenamentos jurídicos contemporâneos da função social da propriedade. E é importante reconhecer isso, por quê? Porque na realidade toda a economia depende justamente do quê? De uma funcionalidade. E isso foi repercutir inclusive no campo do direito econômico, impedindo que houvesse, por exemplo, a partir das legislações mais modernas, houvesse a formação de trustes e cartéis, onde pequenos grupos poderiam, no caso dos trustes, dominar um segmento econômico inteiro e impedir que o desenvolvimento econômico ocorresse de modo mais amplo, de modo justamente o quê? A se estabelecerem barreiras ao ingresso de outras pessoas no mercado competitivo. Então, a função social da propriedade pode-se dizer é a destinação economicamente útil dos bens que são de propriedade do setor privado. Então, a pessoa que tem um imóvel, ela não pode fazer
ou especular a ponto de o desenvolvimento da própria localidade, seja na zona urbana ou na zona rural, seja impedido para haver um desenvolvimento, né, da comunidade como um todo, ou seja, impedimento para haver o desenvolvimento de uma comunidade como um todo. Observe que no texto da Constituição, no artigo 5º, o direito à propriedade é um direito fundamental, inciso 22, mas logo a seguir, no inciso 23, nós temos lá a função social da propriedade como algo que deve ser reconhecido em face ao direito da propriedade. No artigo 170, nós temos justamente o que? Respectivamente o inciso 2, que trata do direito de propriedade, né, como um dos princípios da ordem econômica, e o inciso 3, que trata justamente o quê? Da função social da propriedade. No artigo 182, em um dos seus parágrafos, nós temos justamente o quê? O artigo 182 trata da política urbana. Então, a função social da propriedade para a propriedade urbana deve ser justamente definida nos planos diretores de cada cidade, de cada município, aqueles especificamente que necessitam de ter um plano diretor de acordo com o que exige a Constituição e a legislação. Já no artigo 186 nós temos justamente o que? O que é descrito já no âmbito da Constituição como função social da propriedade, né? O uso racional dos recursos naturais, respeito à ecologia, a questões ambientais, a legislação do trabalho. Então são parâmetros que estão no artigo 186 para se entender o que é a função social da propriedade, para que se evite, inclusive, desapropriação para fins de reforma agrária, porque, claro, o imóvel rural que não estiver cumprindo a sua função social pode ser passível de reforma agrária. E na zona urbana, nós temos que identificar a questão de que a função social da propriedade deve ser consentânea também com o contexto geográfico, local de cada município, assim definido no plano diretor. Mas claro que isso não é abertura para que haja abusos por força justamente do que? De uma legislação ordenadora da ocupação do espaço e do solo urbano. Mas claro, eu estou remetendo aqui, né, a propriedade urbanística e a propriedade rural, né, mas os direitos fundamentais, né, quando trata do direito de propriedade e da função social da propriedade, engloba não apenas, né, o direito de propriedade imobiliária, né, seja urbana ou seja rural, mas todo o direito de propriedade, seja propriedade imóvel e propriedade móvel, né? Então, de todo modo, como nós poderíamos vislumbrar, por exemplo, a questão do exercício da função social da propriedade imobiliária, no caso de alguém que exerce a função de empresário, que, claro, obviamente, não pode usar a titularidade de ações, né, para fazer com que, por exemplo, o desenvolvimento da sua atividade econômica impeça o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, em suma, a ideia de função social da propriedade vai estar situada justamente aí. Não é impedir o usufruto, não é impedir o uso, até propriamente, vamos dizer assim, o direito em si de ser proprietário, mas fazer com que as propriedades, ou o direito de propriedades imobiliárias e imobiliárias sejam utilizados com um fim útil ou destinação economicamente útil para toda a comunidade. Esse é o nosso recado. Um abraço fraterno e até lá.